Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Está um pouco frio, amém? Amém. Está um pouco frio, né? Não. Aquecer já. Aqueceu já, amém? Aleluia. Então, estou feliz por estar aqui com os irmãos, amém? E por participar da semana de evangelismo e missões. Aleluia. Aleluia. Amém. Irmãos, que maravilha fazer parte de um programa que tem a ver com evangelismo e missões. Dizia o presidente da GOD que evangelismo não pode ser um programa da igreja. Evangelismo deve ser um estilo de vida. Porque se o evangelismo for um programa da igreja, quando a comitiva estiver sentada, pode falar, mas esse ano não vai sair. E se este ano não programar, os irmãos não vão evangelizar. E se dependermos só do programa da igreja para nós evangelizarmos, aí estaríamos a nos perder fora daquilo que é a vontade e o desejo de Deus para toda a igreja. Amém? Amém. Então, que o evangelismo, a vontade de pregar a palavra para aqueles que ainda não conhecem, seja um estilo de vida para todos os cristãos. Aleluia. Seja um estilo de vida para todos os cristãos. A irmã, conforme disse, eu sou irmão Paulinho Foguete, né? Então, grato a Deus e pela oportunidade, também grato pela vida da pastora Wilma, que manteve o contato desde esta manhã, em função do evangelista Pedro Capuzado, né? Então, estou muito feliz. E para tal, agradecer também a representação da igreja, a pessoa do pastor, que Deus continue abençoando, amém? Aleluia. Então, vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no Novo Testamento, o único livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 4. Amém? Amém. Já estamos todos lá? Amém. Posso fazer a leitura? Amém. Diz assim a palavra do Senhor na versão que tenho em posse. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Saulo, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. 4. E o último, e assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Palavra da salvação. Amém. Estamos em oração a Deus. Soberano, muito obrigado por este povo. Muito obrigado pela tua palavra que nos lemos. Nós acreditamos que a tua palavra é poderosa desde o momento que nós abrimos para ler. E ela tem um poder eficaz para fazer a separação entre a alma e o espírito. Ela é tão poderosa, Senhor, que nos revela o quão pecador nós somos e o quão santo Deus é. Que a tua palavra continua a ser a espada alguma de Deus duro e que ela penetra no mais íntimo dos nossos corações. Que toda vaidade seja dissipada por ela e que a santidade renasça em nossos corações. Queremos nos envolver na tua vontade, e a tua vontade é que todo o povo, mas toda a carne, chegue ao conhecimento da verdade. Que a
igreja toda esteja envolvida nesta verdade e nesta vontade. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor, nós oramos, Deus, porque acreditamos no poder do Espírito Santo que está no nosso meio. Amém? Amém. Aleluia! Então, o tema é a igreja envolvida na missão. Amém? E eu vou falar sobre o tema, como a igreja pode se envolver na obra missionária. Amém? Como a igreja pode se envolver na obra missionária. Aleluia? Como a igreja pode se envolver na obra missionária. Irmão, eu estou há 9 anos trabalhando como missionário. Trabalhei aproximadamente 3 anos no campo, estando lá no campo. Agora estamos a trabalhar na área de preparação e envio. Temos visitado apenas os campos, já não estamos a estar lá mais, mas temos visitado os campos. Trabalhamos mais na parte de planejamento, preparação e envio, né? E anualmente visitamos os campos. Nós estamos atualmente, a agência missionária Hora de Profetizar está atualmente com 3 campos. O Nene, Lunda Sul e Kwanza Sul. Certo. O Funene faz parte do projeto que a agência abraçou agora, que é o projeto Povos Não Alcançados. Né? Então, irmãos, falar do envolvimento da igreja nas missões é algo tão profundo, porque é dentro da vontade de Deus. Amém? É dentro da vontade de Deus. Ou seja, os grandes missólogos dizem que a igreja que não faz missões ou não se envolve em missões está fora da vontade de Deus. Amém? Ou talvez estamos a meter nome da igreja só para embelezar. Talvez não seria mais rotulado com o nome da igreja. Amém? Porque missão e o fio único da igreja está envolvido naquilo que é a grande comissão. Amém? Então, o livro que nós lemos, Atos dos Apóstolos, aí começa a história da igreja. E na história da igreja existem 2 marcos principal e forte. O primeiro é a igreja de Atos, é a igreja em Atos. E o segundo ponto forte da história da igreja, acoplado em missões e evangelismo, data da década de 1800, que é considerado como a grande ou o grande impacto da igreja. Porque nestas 2 épocas o Espírito Santo trabalhou terrivelmente e o povo ou a igreja teve a total obediência ao Espírito Santo. Amém? Eu tenho dito que o segredo e o poder do ato ou da igreja em ato foi a obediência a Cristo Jesus. Amém? Jesus disse aos apóstolos ou aos discípulos: fiquem em Jerusalém até que o Espírito desça. Amém? E eles ficaram em Jerusalém. Nós sabemos, conhecemos a história, que eles, por medo, por causa da perseguição, eles estavam escondidos numa casa, onde eles ficavam lá. E o tempo passava, dias passavam, o Espírito Santo não descia conforme o mestre prometeu ou orientou. Mas no momento enquanto eles menos esperavam, o Espírito Santo desceu. Amém? E Pedro, que era medroso, ele saiu sem medo, saiu ousado e começou a testemunhar daquilo que viram, ouviram e receberam de Cristo Jesus.
E mais de 5.000 almas se converteram. Aleluia. A pergunta é por quê? Qual era o segredo? O segredo foi a obediência. E eu tenho ouvido que a obediência a Cristo permite a descida do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia. O Espírito Santo desce nas nossas vidas e ele transforma as nossas vidas quando nós obedecemos a orientação de Cristo Jesus. Amém. E uma das orientações de Cristo Jesus é irem por todo mundo, pregai a palavra a toda criatura. Amém? Amém. Então, esta é uma das orientações de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Em Atos eles começaram a pregar. Por isso é que muitos teólogos dizem que o livro de Atos não seria chamado de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Amém? Porque foi o mover do Espírito Santo sobre os apóstolos. Aleluia. Foi o ato do Espírito Santo sobre os apóstolos. Amém. Mas também não faz mal ser ato dos apóstolos, não está errado. Aleluia. Amém. Eles obedeceram e o Espírito Santo fez. É assim que acontece, é assim que Deus faz. Aleluia. É só você obedecer e Ele vai fazer. Agora, se as pessoas quiserem titular o ato de Deus com o teu nome, aleluia, não é pecado, porque Deus sabe que Ele trabalhou com você, em você. Amém? E é isso que Deus quer fazer. Aleluia. E o capítulo 13 que nós lemos, irmãos, ele traz uma história, né, que leva-me à profunda compreensão de como a igreja deve se envolver na obra missionária. Amém. O versículo 1, ele começa a descrever, Lucas, o escritor deste livro, ele começa a descrever o perfil da igreja em Antioquia. Amém? Nós sabemos, irmãos, que depois que Jerusalém foi destruído, isto no ano 70 depois de Cristo, né? Antioquia passou a ser a base, a sede. Amém? Passou a ser a sede da igreja, somente para as missões. Amém? Ele está dizendo que na igreja cristã de Antioquia, lá tem o que? Doutores. Lá tem o que? Profetas. Mestres. Aleluia. Ele está a descrever o perfil da igreja. Aleluia. Repito, lá tem o que? Mestre. Tem o que? Doutor. Tem o que? Profetas. Amém, irmãos? Amém. Eu estou dizendo que não é uma igreja vazia. Não é uma igreja qualquer. Por quê? Porque muitos, quando olham para a questão de evangelismo e missões, pensam que evangelismo e missões é para um membro qualquer. É para um membro que já não tem nada a fazer. Então você pode ir fazer missões. Você, porque já não tem mais nada para fazer, pode ir evangelizar. E até há aqueles crentes que pensam que a obra missionária ou a obra de evangelismo é uma reserva. Eu não está dando certo na minha vida, vou tentar só ir no Ministério de Evangelismo e Missões. Né? Até tem aqueles irmãos que pensam, não estão me aceitar, estão me dar sempre não, vou só me esconder já no Ministério de Evangelismo e Missões. Não está dando certo, pode testar sempre, já testei no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, não está dando certo, vou na tentação do Ministério de Evangelismo e Missões. Irmãos, evangelismo e missões não é um descanso. Evangelismo e missões é uma vida inteira em prol da vontade de Deus. Aleluia! Ali começa a descrever que ali tinha quadros. Tinha quadros. Ele começou a citar o nome dos tais. Aleluia! E o versículo 2 ele vem dizer que servindo eles, trabalhando. Serviço é trabalho. Ninguém era parado. Ninguém era inconstante. Todo mundo trabalhava. Todo mundo participava e se entregava fisicamente no trabalho.
Espírito Santo tocou e pediu para apartar, separar Barnabé e Saulo. Amém? O outro versículo, versículo 3, traz um elemento bem. Por que eu enfatizei o versículo 1 e 2? Atualmente, irmãos, líderes há que, quando o Espírito Santo toca em seu coração, dizendo: olha, eu quero a irmã do grupo coral para uma obra. O pastor, meu líder, vai falar, mas a irmã é levita que está no ponto, pastor. Vou lá subir para orar mais. É o Espírito Santo que está a falar. É o Espírito Santo que está a dizer: aparte a irmã para a obra que eu tenho separado para ela fazer. Mas eu não vou apoiar mais irmã. Mas esse irmão que está da capitânia aqui na igreja, vou me deixar mais não. Tem o irmão João, tem a irmã Ingrácia, não estão fazendo nada. Eu disse, irmão, repito, o Senhor não separou aqueles que não estavam fazendo nada. Aleluia! Amém! O Senhor não separou aquele que só está sentado, não está fazendo nada. E os líderes têm cometido este erro. Não, se de Deus, vou orar mais. Amém? Tem aqueles irmãos que sentem da parte de Deus que o Senhor está a lhes separar para a obra de evangelismo e missões. Eles chegam ao líder. Eu sinto que Deus está a me guiar para um novo rumo. E eu quero a bênção do Pai para começar este novo rumo. Posso ver esse óleo? Já tem. Não. Filho, vamos orar bem. Amém? Só uma questão de equívoco. Depois o Espírito Santo vai falar novamente. Vamos orar. Também aconteceu isso com Samuel. Vamos orar. O Espírito Santo depois vamos entender bem. E vou ficar. Não, você fique na mão daqui com 2 anos. Aleluia. Quero dizer, líderes há, em função do chamado e do envolvimento do membro na igreja local, impede que este membro se envolva na grande comissão. Aleluia. Se envolve no trabalho da igreja universal. Se envolve no trabalho de sair e pregar a palavra onde o Senhor quer. Aleluia. É isso que tem acontecido. E nós estamos ali que os irmãos, obedecendo a voz do Espírito Santo, apartaram Saulo e Barnabé. Amém? Vê, quer dizer que impondo eles as mãos, colocando as mãos sobre eles, está a testificar: onde quer que vocês forem, nós estaremos convosco. Amém, irmãos? É a igreja toda se envolvendo com o trabalho missionário. É a igreja toda se envolvendo com o trabalho de evangelismo. Amém, irmãos? Não! Aqui mesmo está com cunhado, não posso sair. Aleluia. Como num trabalho com a irmã. A irmã toda fina. Nós estamos indo na aldeia. Essas famílias que tem de lado. Não. Não foi mesmo assim. Mas ali na aldeia, é transcultural, tem que entender aquela cultura, tentar viver aquela cultura. Não. Mesmo assim. Não faz mal. Eu vou deixar alguns. Não vamos ver. Quando chegamos lá, o Senhor é bom, amém? O Senhor é bom. Está cá, irmã. Mas o Senhor é bom. Por quê? Porque aquela mesma irmã, ela não sabem que tem aqueles crentes que pregam terrivelmente, acreditam que Deus perdoa, Deus dá. Mas a crença no milagre ainda tem um pouco assim, né? Aí não acreditava muito. Senhor, Itacaia, a irmã ficou aí na tenda, chorar. O irmão orou. Passou a noite, e assim, eu não vou também. Começou a pregar rigorosamente. Aleluia. Deus sabe como fazer as coisas.
entender uma dimensão diferente de pregar o Evangelho. Uma coisa é pregar aqui na cidade e outra coisa é pregar lá na aldeia. Amém? Então a irmã foi, se entregou para a obra. Amém? Então, ontem uma irmã também participou conosco, mas o pastor em que eu estava queria sempre perto dele. E hoje a irmã casou, mas casou com um irmão que não entende o chamado. O chamado da irmã morreu e agora uma irmã em Cristo e dona de casa. A vocação que ela tinha para a obra, quero dizer, líderes que estão a impedir a vocação de irmãos. Mas nós estamos ali aqui no texto que os irmãos cooperaram e obedeceram à voz do Espírito Santo. Conforme o Espírito Santo orientou, deixaram Barnabé e Saulo ir. Amém? Alguém tem um chamado de Deus aqui na família? Amém. Por favor, quem tem um chamado, levante a mão. Inclina sua cabeça, porque Deus está falando com você. Deus está falando para vocês. Deus está dizendo que o envolvimento na sua obra não é algo de homem. O envolvimento na sua obra não é algo que depende dos nossos pais. Tem a ver com o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem chama. É o Espírito Santo quem nos separa. É o Espírito Santo quem nos capacita. E é o Espírito Santo quem nos guia e nos leva. Amém? Porque o versículo 4 está dizendo aqui: e enviados pelo Espírito Santo. Irmão, não se envia sozinho. Não se envia sozinho. Eu já estudei muito, já sou religioso. Não se envia sozinho. É o Espírito Santo quem envia. Deus chamou Moisés e disse a Moisés: eu quero que você construa um tabernáculo para mim. Mas ele advertiu a Moisés: tem de ser conforme estou a te orientar. Aleluia! A planta do tabernáculo veio do céu. Quem projetou foi Deus. E Moisés começou a se perguntar: mas como é que as coisas vão acontecer na perfeição, conforme a tua vontade? Deus disse: a cada elemento do tabernáculo eu vou separar pessoa específica para o fazer, porque conforme eu projetei no céu, vai se manifestar na terra. Aleluia! Não cai nada, Moisés. Eu estou a dizer: Deus magnifica no céu e manifesta-se na terra. Quem vai fazer? Não se preocupa. É Deus. Quem prepara tudo é Deus. Quem projeta tudo. Não faça papel de Deus. Não faça o trabalho de Deus. Sabes por que a nossa vida por vezes não dá certo? Porque nós queremos fazer o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é o impossível. O nosso trabalho é o possível. Deixa o impossível na mão de Deus e faça o possível. Porque é isso que os seres humanos conseguem fazer. O possível. O possível. As impossibilidades é responsabilidade de Deus. Amém? Mas o carro vai vir aonde? Esquece. Não é o teu trabalho saber como Deus vai materializar as coisas. O teu trabalho é fazer conforme Deus está orientado. Amém? Aleluia! Pare, por favor, igreja, de fazer as coisas impossíveis. Porque não é da sua responsabilidade. Pertence a Deus. Amém? E eles foram enviados. Não se envie. Vamos ler, amém. Eu também não vou enviar, mas não está me entender, mas vou mesmo sozinho. Amém? Vai se perder. Amém. Aleluia. Amém.
conosco. Hoje, foi dado nesses caminhos de sacerdócio, que é só o nome para endereçar, mas aquilo é tudo puxadinho que pensaria. E se perdeu, amém? Se agora vê o irmão a caminhar, não tem o que cumprir, se propor, ele descalço, você olha, Deus é bom com você, amém? Amém. Deus é bom. Então, a igreja em Atos, ele se desenvolveu da seguinte maneira: evangelismo, discipulado, plantar igreja e ensino. Ensinamos. Evangelismo, discipulado. Aleluia. Eu tenho ensinado sempre que o evangelismo e o discipulado são dois elementos sine qua non. Aleluia. O discipulado não existe sem o evangelismo. Aleluia. Então nós temos ficado muito no evangelismo e descartamos o discipulado. Eu quero dizer, ir ao mundo pregar e fazer o quê? Aleluia. Fazer? É isso que a igreja em Atos fez. Evangelismo, discipulado, plantar a igreja e ensinar a igreja. Quando a igreja crescia, o povo chegou até a Pedro e disse: olha, estamos grandes. Nós vamos permanecer no ministério daqui, da palavra e da oração. Temos que separar diáconos para prestarem atenção neste caso. Aleluia. Amém. Eles permaneceram no ministério do evangelismo e discipular. A igreja precisa evangelizar e a igreja deve discipular. Amém? Amém. Tem crentes que não são discípulos, não são muitos, sabem disso, né? Amém. Amém, irmãos? Amém. Tem crentes que não são discípulos. Amém? Amém. Tem crentes que não são discípulos. Não quer dizer que não vai no céu, mas não foi discípulo. Aleluia. Tem crentes que não são discípulos. Irmãos, e o processo de discipulado é terrível, que a igreja cresce rápido. Por quê? O processo de discipulado é: eu prego o irmão aqui, treino ele, preparo ele tão bem, amém? O irmão vai ganhar outro, vai treiná-lo, vai prepará-lo tão bem que ele vai ganhar outro. Ou seja, se eu treinar 2, vou ganhar quanto? 4. Se eu treinar 4, vou ganhar quanto? 8. Este é o processo de discipulado. Aleluia. Amém. Discipulado não é multidão. Discipulado é o quê? É a qualidade. Jesus prestou atenção. Nós estamos a crescer tanto. E perguntou: mas vocês estão aqui por causa do pão que eu multipliquei, ou por causa do pão de seu discípulo? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então Jesus estava preocupado no processo do discipulado. Amém. Amém. Então a igreja em Atos obedeceu este princípio. Por isso é que cresceram poderosamente. Amém? Amém. Então, como a igreja pode se envolver na obra missionária? Primeiro ponto: a igreja deve ensinar sobre missões. Amém? Irmãos, esta semana, este processo que está a ocorrer aqui, que vai de 3 a 18, é um dos princípios que mostra que a igreja local, Adonai, está preocupada em se envolver na obra missionária. Ou seja, o processo de ensino e preparação é um dos primeiros elementos para o envolvimento da igreja na obra missionária. Amém? Tem de ensinar, tem de preparar os membros para a obra missionária. Para dizer, irmãos, e repito aqui, vamos aproveitar esta geração. Angola está a viver uma época em que estamos a desenvolver terrivelmente na obra missionária. Se os irmãos prestarem atenção na rede social, há um envolvimento terrível. Nunca circulou
no processo de ensino sobre missões, sobre evangelismo. Amém? E quem não fazer parte desta era, e Angola é uma nação abençoada. Sabes por quê? Os países da África Austral, Angola é um dos países, em termos de cristianismo, mais grande, estudo missiológico que se fez, se cada angolano pregar uma alma, Angola, só Angola, terá uma equipe missionária para invadir a África subsaariana e depois chegar para a África toda. Amém? Amém. Angola está numa projeção terrível e devemos dar graça a este momento. Amém. Então, quem ficar parado e não se envolver, aleluia, não vai ser contado na história dos heróis da fé de Angola. Amém? Aleluia. Já tem pode morrer, um dia vamos escrever uma história. Amém, em que Pai. vocês falam. Amém? Uma aluna minha viu um post no Facebook e disse, um historiador disse, daqui a 100 anos, todos nós vamos passar dessa terra e ninguém mais vai se lembrar de nós. E foi dar alguns exemplos de história. E eu disse para ela, não é tão errado e também não acredita tanto nesta história. Deixa eu te dizer algo. O importante não é passar nesta história só para viver. O mais importante é passar nesta história e deixar legado. Amém? Eu disse, você hoje ouve falar de homens que foram de séculos, 5 séculos antes de você chegar. Por que ainda ouvimos falar dele? Por causa do legado? Do legado. Por causa daquilo que eles deixaram. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Então, o importante não é passar só, o importante é deixar legado. Amém. Então, vamos participar como jovem nesse processo. Aleluia. Amém? Amém. Então, a igreja deve ensinar, o primeiro ponto. Por quê? Porque quando se fala de evangelismo e missões, tem a igreja missionária e a igreja que envia. Amém? Existem igrejas que não são missionárias. Por quê? Porque não se envolvem na obra e no trabalho missionário. Amém? Tem igrejas missionárias e tem igrejas que não são. Então, a igreja que participa neste processo, ensinando os seus membros, capacitando os seus membros para se envolverem no trabalho, esta igreja é uma igreja missionária. Aleluia. Oswald dizia, não é justo que alguém ouça o evangelho mais de uma vez, enquanto existem pessoas que nem sequer uma vez ouviram. Isso é pecado. É tipo lulo. Amém? E eu tenho contextualizado dizendo que é um direito, a vida é um direito, segundo a Constituição. Amém. A vida é um direito, segundo a Carta das Nações Unidas, a declaração. É um direito, e ninguém tem o direito de tirar a vida de homem. Amém. Amém? Agora, irmão, o Evangelho é vida. Por que você não dá vida, não dá o direito que o outro tem de ouvir? Quando você deixa de pregar o Evangelho, você está tirando o direito do outro. Amém. Aleluia. Amém. O Evangelho é vida. É vida. Não tira o direito do outro. Amém. Amém? Dê a outro o que lhe é de direito. E o que é de direito a esta pessoa? Ouvir o Evangelho. Amém? Essa irmã não ficou com o meu namorado, nunca que vou lhe pregar o Evangelho. Você está desviado. Aleluia. Amém? Como assim, irmão? Escute, irmã. Quando você lê a história, nós pensamos que o trabalho, o processo das missões era sobre o povo de Israel. Nunca foi sobre o povo de Israel. Missões é sobre Deus. Missioneiro é Deus em missões. Aleluia. Missões é sobre Deus. Nunca foi sobre o povo.
muito tempo nós pensamos que é Deus de Israel só. Não, irmão. Nunca foi sobre Abraão somente. Nunca foi sobre Isaac somente. Nunca foi sobre Israel somente. Por isso é que missões é para que todo o povo adore a Deus. Aleluia. Deus quer que toda a tribo, toda a língua, todas as nações o adorem. Aleluia. E para que todo o povo adore ao Senhor, nós temos que pregar o Evangelho. Porque se não pregar o Evangelho, como é que a prostituta vai adorar a Deus? Se não pregar o Evangelho, como é que o alcoólatra vai adorar a Deus? Deus não é só teu. Deus não veio só para os judeus. Por isso é que em João capítulo 1 está a dizer, ele veio para os romanos, os judeus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Mas irmão, não vou nos namorando, como é que eu vou lhe pregar, pregador? Não é sobre você, é sobre Deus. Amém? Deus quer que todo o povo adore. Mas como é que a bruxa vai adorar o Senhor se não o conhece? Aleluia! Pregue o Evangelho. Amém? Mas eu vou pregar por quê? Para que todo o povo adore. John Piper dizia: a adoração perfeita de Deus ainda não se deu. Porque não terminamos de pregar todas as nações. Nós continuamos em missões porque a adoração perfeita de Deus, Deus quer que todo o povo adore. Aleluia, irmãos. Vamos evangelizar. Vamos pregar o Evangelho. Amém? Segundo ponto, que a igreja deve, como a igreja deve se envolver, eu sustento. Amém? Sustento. Eles colocaram a mão sobre eles. Vão. Isso é símbolo de quê? Isso é símbolo de quê? Estamos juntos, né? Estamos contigo. Onde quer que vocês vão, estamos contigo? Estamos contigo. Foi em 2014. Nós estávamos no Burro Bento, numa atividade missionária. E nós temos um irmão Walter, estava a trabalhar com uma equipe lá no Brasil. Então veio para participar também. O irmão veio com os cadetes. Ficaram em frente. Então o líder da igreja, na hora do momento de apresentar, né, apresentou os alunos como sendo o professor e o professor como sendo o aluno. Amém? Sabe por quê? Depois o outro deu e falou: não, essa aqui é que eu, esses são alunos deles, é que eu, o professor. E me desculpe. Sabe por quê, irmão? Durante muito tempo, a noção que nós temos é que quando se fala de missões e evangelismo, é só os do Ocidente. Parece que dois irmãos foram um norte-americano, um brasileiro, um europeu aqui. Mas o europeu foi o teu aluno. Vamos falar que você é o aluno, o europeu é que é o teu professor. Sabes por quê? Porque a comissão deles é tão organizada que no campo não faltam necessidades. Aleluia. Nós aqui trabalhamos. Amém? Muitos irmãos não querem ir no campo. Porque já estão recebendo relatórios que estão lá, estão a sofrer. Sou muito jovem para sofrer. Já tenho que bater algumas cadeiras no lado. Mas sofrer no campo. Amém? Então, sustento. Amém? O trabalho missionário não é só daquele que vai. O trabalho de evangelho não é só daquele que vai. Até aqueles que ficam. Amém? Então, a igreja deve se envolver sustentando. Vamos supor, no sábado haverá um evangelismo de massa.
Amém? Há uma equipe que está organizada. É claro que terá irmãos que vão ter tempo para estar no campo. Mas vai ter aqueles que não terão tempo para estar no campo. Mas ele vai participar. Vai chegar na líder, ou na coordenadora. Como é que estão as coisas? Quais são os materiais que nós precisamos? Precisamos de folhetos. Isso, aquilo. Ok, tá bom. Neste ano não terei tempo. Mas eu quero me responsabilizar com 50 caixas de folhetos para distribuir no campo. Amém? O outro vai, não tenho como, vamos disponibilizar. Tem 12 embalagens de águas para disponibilizar para os irmãos que vão estar debaixo do sol pregando. Amém? E Davi nos ensinou uma grande lição. Quando foram na batalha, os que foram na batalha, quando voltaram, falaram: não podemos repartir com os que ficaram. Ele falou: não é assim que as coisas funcionam. Os que ficaram também trabalharam, porque tiveram um trabalho na retaguarda. Os que foram também trabalharam, porque tiveram um trabalho diretamente com o campo. Ou seja, todo mundo trabalha. Os não copiaram. Isso chama-se que é sustento. O que foi, sabe que na minha retaguarda os irmãos estão preparados. Aleluia. Não é você está aí, mas sabe, aqui vou morrer. Se esse cartucho acabar, acabou, vou morrer. Amém. Se esse cartucho acabar, eu vou morrer. Por quê? Porque não tem quem vai me sustentar. Aleluia. Sustento é necessário. Nós temos que ter uma chamada, não vou ajudar esse trabalho. Não, eu vou ajudar esse trabalho. Amém? Apaga esse vocábulo. Essa palavra que é o vocabulário, apaga eu já. Vou ajudar. Não é ajudar. Amém? Estamos a cooperar no trabalho com Deus. Aleluia. Porque nós pensamos que o que está lá no campo está da pena. Vou lhe ajudar, suja um bocado. Pastor, está da pena, vou te ajudar a sujar um bocado. É isso, irmão. Nós até aqui podemos rir, mas é isso que passa com vocês mesmo. Por isso é que quando chega uma comitiva do Ocidente, nós respeitamos mais aquela comitiva, porque eles vêm preparados. Tem uma base forte lá. E os daqui não. Irmão, porque está da pena, sapato já está mal, vou lhe ajudar só. Você não está ajudando. Você está a participar, você está a cooperar, irmão. Você porque não pode ir, você coopera aqui na retaguarda. Aleluia. Aí, irmão, quem vai sair no sábado para evangelizar que está aqui? E quem não terá tempo para evangelizar vai estar aqui também. Já sabe, na segunda vez não vão ter tempo. Então, por favor, se não vão ter tempo, vamos já consultar a área da coordenação para saber o que é que podes fazer. Não está do lado. Amém. Esse é o trabalho, irmão. Aqui ninguém está a fazer favor a outro. Amém. Não, sempre que está da pena, não está a fazer mais nada, vai ajudar você. E vamos ficar aqui, não. Amém? É tipo aqui no exército, né? Aqui se formou em engenharia, sempre vai no campo. Sempre que não estudou nada, só foi até a quarta que vai lá para morrer. Sabe que assim no exército, irmãos? Não vou deixar morrer no quadro. Olha, se tiver quadro, vai morrer, vai. Amém? Vai você morrer, é assim que acontece. Olha, é verdade. Você que vê o quadro que vai ser no batalha, um tiro, para morrer. Quem é médico, engenheiro? Não. Vocês ficam aqui. O exército precisa de médicos, de engenheiros. Amém? Mas com Deus não é assim. Com Deus todo mundo entra no campo da batalha. Aleluia! Todo mundo entra no campo da batalha. Até que se torne cultura. Até que se torne. Vamos pregar o evangelho. Vai chegar no momento que as pessoas vão ter vergonha de andar aqui em Luanda. Porque tudo que é campo, vamos pregar o evangelho. Aleluia. Nós já ouviram uma pregação do Jonathan Eduardo? Amém. O pecador na mão do Deus irado. Quando ele pregou, foi gloriosamente aquela palavra. Naquele
as pessoas começaram a ter medo. Não havia bar. Porque todos se entregaram para quem? A pergunta é, não podemos experimentar a tamanha unção do Espírito Santo na nossa era? Será que Deus mudou? Será que Deus não é o mesmo? O que é que está faltando? Eu falei no primeiro ponto. Obediência. Aleluia. Quando a gente obedece, o Espírito Santo desce. Yeah. Aleluia! Amém. Quando a igreja obedece, o Espírito Santo Yes. Amém? O outro ponto em que a igreja pode se envolver é a oração. Amém? Oração. Eu falo isso por experiência. Em 2012, nós estávamos na Gabela, eu e o evangelista Capigado. Estávamos no processo de implantação de uma igreja lá. Quando nós chegamos, os irmãos sabem que o Kwanza Sul é tido como o baluarte das ADP em Angola, né? Sabe disso, irmãos? Kwanza Sul é tido como baluarte. Não prestarem atenção, a maior parte dos irmãos do Kwanza Sul são ADP. Mas lá também tem muito feitiço. Tá que a irmã que está aí orar com ele no culto, já tem santo dela, já tem panela dela aí. Irmã, não ri, é verdade. Nós pregamos, cara, foi terrível. As irmãs começaram a chorar, começaram a confessar. Vamos já dormir. O evangelista Capinha estava me puxando. Suquei. Isso é o que não estava dormindo de uma pele. Ele falou, então me arrastar da cama. Como assim não me arrastar da cama? Eu não sei, vocês estão me arrastar. Tu me ligas, aí, vocês estão a orar mesmo? Como assim? Aqui estão a me matar, vocês estão a orar mesmo? Amém? Cada vez lá no campo, o foco é pregar e ensinar. Você não vai ter uma atenção redobrada na oração. Então, os que ficam aqui na frente, tem que orar ferro, porque os demônios do campo não estão para brincadeira. Amém? Não estão para brincadeira. Quando a mamãe veio, não, vou confessar, foi terrível. Nesta noite, os ataques foram terríveis. Dá vontade de desistir. Mas quando você vê almas se convertendo, assim entregando, é a única alegria e o único prazer que os que estão no campo têm. Ver vidas a se converter. Nós quase choramos quando o Sol falou: eu aceito Jesus Cristo. Hoje mesmo vou dar aquele espaço para construir a igreja. Isso é tão bom. E os segredos estão na hora. Amém? Ensinar, sustentar, orar. Amém? E na oração tem um elemento importante, irmão. Adote um povo, adote um missionário, adote uma nação para orar. Amém? Adote, como é que chama aqui quando nós estamos com missão? Ignorância. É distrito, bairro, comuna, bairro. Adote este bairro. Diz, Senhor, eu vou orar. Até que eu morra, vou orar por este bairro. Até que 90%, 80% dos jovens se entregam para Cristo, eu vou orar por este bairro. Quando você está orando fervorosamente, Deus está levantando pessoas para se entregarem e pegarem por este bairro. Amém? Então, mas vou participar como? Há muita maneira para você se envolver, irmão. Aleluia. E a última é que eu envio. Irmão, você sabia que nós estamos a trabalhar com povos não alcançados? Povos não alcançados são aqueles povos aqueles grupos que não têm o privilégio de ouvir o Evangelho nas suas próprias línguas. Não têm Bíblia nas suas próprias línguas. A Jobu Brasil está começando um projeto
da transmissão oral da palavra, em que eles pegam mesmo o nativo e vão pedir para ele ler a Bíblia e vão gravar. Aquele nativo que leu o João 12, na sua própria língua, eles vão levar lá na aldeia, naquele grupo. Vai ouvir o João 12, na sua própria língua. O impacto é diferente. Amém? O impacto é diferente, irmão. Quando você vai na aldeia pregar um culto, pregar que como? O povo recebe de uma maneira diferente daquele que estão lhe traduzindo. Não, para nessa aqui, aleluia. Então, este é o trabalho que nós temos. E todo mundo aqui não está excluso. Todo mundo parte. Aleluia.